E aí, meu povo, tudo joinha com vocês? Vocês sabem, eu moro em Montreal, na província do Quebec, no Canadá. Tenho quase 5 anos aqui, esse ano eu faço 5 anos, no ano de 2022. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês a minha opinião sobre a cidade de Montreal. Pontos bons, pontos ruins. Sei que muita gente por aí tem curiosidade ou está fazendo o seu planejamento, né, para vir para o Canadá, para se mudar para Montreal, ou tá em dúvida entre as cidades, para onde eu vou, qual que eu vou me identificar mais, ou seja lá qual for o motivo que você esteja assistindo a esse vídeo aqui hoje. Então, qualquer que seja ele, vamos conversar sobre o meu ponto de vista. Fica aqui comigo e assiste até o final. E antes de começar esse vídeo, vocês já sabem, por favor, já vai se inscrevendo aí no canal, já aproveita para deixar seu like, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer e que, consequentemente, eu consiga trazer cada vez mais vídeos para vocês. Bom, gente, para quem não sabe, Montreal é a segunda cidade mais populosa do Canadá, ficando atrás apenas de Toronto. Apesar disso, não é uma cidade com aquela vibe busy, assim, ocupada, sabe? Montreal tem uma vibe mais tranquila. Ao mesmo tempo, é uma cidade com muita arte, com muitos festivais acontecendo, principalmente no verão. Museu, pintura, música. A vida noturna aqui na cidade é muito agitada. Eu acho que por ser uma cidade que recebe muitos estudantes também, tem universidades aqui com nomes de peso mundialmente falando. Então você tem muitos bares, você tem muitas baladas. Além disso, existem também muitos shows que acontecem aqui. Então, assim, é uma cidade muito agitada, com muita coisa sempre acontecendo. E eu gosto muito disso aqui, porque você nunca sente que a cidade tá morta, uma cidade zumbi, tipo, não. Ela tá sempre em movimento, isso é muito legal. Por questões históricas de colonização, enfim, Montreal, o Quebec como um todo, na verdade, se destaca no meio do Canadá, no meio da América do Norte, na verdade. Não só pela questão do idioma, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, mas por sua arquitetura, que tem muita referência europeia. Inclusive, o Velho Porto é a coisa mais linda do mundo. Então, aqui nessa província, você vai encontrar muito dessa arquitetura mais antiga, sabe? Tem coisas modernas, sim, tem, mas não é aquela primeira imagem que você tem da América do Norte, sabe? E eles têm muito orgulho disso, de preservar esse tipo de arquitetura, porque realmente é uma coisa que faz a cidade e a província se destacar no meio do país. Muita gente tem receio, né, com relação ao idioma, porque, para quem não sabe também, aqui no Quebec, o idioma oficial é o francês. Porém, na cidade de Montreal, é uma coisa misturada, é bilíngue. As pessoas aqui falam tanto francês quanto inglês. Se você for se afastar um pouquinho mais de Montreal para cidades vizinhas, ou se você for lá para a Ville de Quebec, por exemplo, que é a capital da província do Quebec, aí realmente vai ser francês, vai ser muito mais francês. Mas aqui em Montreal é muito misturado. Quando você entra, por exemplo, em lojas, que você vai em restaurante, enfim, os atendentes te recebem com hi, bonjour. O hi, né, que seria em inglês, o bonjour que seria em francês, e aí você vai responder com o idioma que você quer falar ou o idioma que você sabe falar. E o atendente vai seguir o atendimento de acordo com o idioma que você escolheu. Então isso é muito interessante porque, apesar de você estar numa província francófona, em Montreal é possível você ter uma vida apenas com inglês. Com relação a empregos, tem mais ofertas para quem fala francês. Porém, existem muitas empresas aqui que também só trabalham com inglês. Então, é possível você vir para Montreal e viver só com inglês. E uma coisa ainda mais interessante é que tem canadenses nascidos aqui no Quebec, que é a província francófona, que não falam francês. Isso é super interessante, eles falam só inglês. A língua francesa aqui no Quebec também é um motivo de orgulho para os quebecois. Eles querem preservar e cuidar o idioma. E no meio de uma conversa, por exemplo, isso acontece muito numa roda de amigos, assim, de jovens, né? Eles vão misturando muito inglês com francês. Tipo assim, uma frase eles começam falando em francês, daí depois já muda para inglês e o próximo que vai falar segue no idioma que ele tinha deixado por último e já puxa o francês e vem pro inglês e é muito engraçado. Então, assim, isso do idioma pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo, né? Depende. Porque aqui, se você quiser, você aprende mais de um idioma, né? Você vai poder aprender inglês, você vai poder aprender o francês. Fora que é uma cidade extremamente multicultural. Não sei se é pela sua posição geográfica, mas recebe gente de muitos lugares do mundo. Então, é uma cidade extremamente multicultural. Você vai ver gente de todo lado do mundo falando todos os idiomas possíveis e impossíveis. Uma coisa que me chama muita atenção aqui, que sempre me chamou atenção aqui desde que eu cheguei, era a quantidade de obras que tem nas ruas. Isso é até uma piada aqui mesmo dentro da província entre a gente, porque eu não sei o que acontece, porque que essa cidade tem tanta obra. Não tem uma vez que você vá sair de carro aqui na cidade de Montreal e você não vai ver algum trecho em obra. Sempre tem obra.
eles sempre estão consertando alguma coisa, fazendo alguma coisa diferente. E aí, dependendo de onde for, né, a rua de onde for, enfim, se for muito movimentada, vai causar um trânsito. Vamos falar agora sobre o inverno, né? Aqui neva bastante no inverno, a gente tem muita neve aqui mesmo, e também tem muito frio durante o inverno. Apesar disso, a cidade é impressionante como ela não para. Dias de nevasca, 60 centímetros de neve, sei lá o que for, a cidade não para. É impressionante a rapidez, como eles limpam, né, os caminhões, passa muito trator, eles limpam muito rápido, eles trabalham dia e noite, madrugada. É impressionante, assim, a cidade não para, é muito bem preparada para receber o inverno, o frio. Tem cidade subterrânea, vou deixar até aqui o card, não, aqui o card, não sei se é aqui ou aqui, mas tá aqui o card, para você ver o vídeo sobre a cidade subterrânea. É impressionante, tem tudo lá dentro, você não precisa sair, você não precisa estar pegando frio na rua, você resolve sua vida na cidade subterrânea. Claro, você precisa, né, tá bem aquecido para receber o inverno, para receber o frio. Para mim, essa questão do inverno, do frio, assim, é um ponto negativo, sabe? Mas porque eu não gosto, né? Eu sei que tem gente que adora, que fica esperando ansioso para receber o inverno. Vou deixar aqui também um desses dois lados, o card do vídeo que eu fiz sobre as roupas de inverno, né? O que comprar, o que trazer na mala se você estiver vindo visitar ou morar. Então, assim, frio temos, dura bastante tempo, mas apesar disso, não fazem dias cinzas e feios na sua maioria. Muito pelo contrário, são muitos dias de sol, apesar de estar frio lá fora. E quando você mora aqui, você entende a importância para sua saúde mental, que é ter sol. E falando sobre o inverno, né, aqui eles aproveitam muito todas as estações do ano, o inverno também, inclusive. Eles sabem tirar proveito de cada momento do ano. Aqui é uma cidade que tem muitos parques, tem muito verde, também tem muita construção, tem muito edifício, mas o quanto eles aproveitam os parques e cuidam dos parques, das praias, né, que seriam os rios. No inverno, as montanhas de esqui, piquenique no parque, pedalinho no rio. Eles aproveitam muito realmente tudo. E isso, desde que eu cheguei, me chama muita atenção, o quanto a cidade é viva, né? O quanto é esse clima, assim, tão... É um clima leve, é um clima divertido, jovem, aproveitar, sabe? É muito legal isso aqui. E como eu já falei, é uma cidade, né, multicultural, e com isso a variedade de restaurantes, de comida que tem aqui de todo lado do mundo é impressionante. Você vai encontrar todo tipo de restaurante aqui, todo tipo de comida aqui, de A a Z. Ah, hoje me deu vontade de comer uma comida italiana, você vai ali na esquina e tem. Ah, agora me deu vontade de comer árabe, você vai na esquina tem, tipo, e vários, né? Vontade de comer uma comida chinesa, vontade de comer uma comida tailandesa, vontade de comer uma comida grega. Nossa, você encontra tudo, brasileira, colombiana, mexicana, portuguesa, francesa, japonesa, tem de tudo, assim, realmente a variedade de restaurantes, de comidas que tem aqui é enorme. Você consegue provar cada pedacinho do mundo em Montreal. Sobre o transporte público, eu acho que ele funciona muito bem. Ele respeita os horários certinhos dos ônibus que vão passar. O metrô é muito rápido, sempre tá passando, principalmente nos horários de pico, óbvio. As estações de metrô não são distantes uma da outra, as paradas de ônibus não são distantes uma da outra. Eu acho que justamente eles fizeram isso pensando no inverno, para que você não tenha que caminhar, por exemplo. Se você tá localizado no meio de duas estações, você não vai precisar caminhar muito, você tem duas perto, sabe? Então, assim, eu acho que eles fizeram isso já pensando nessa questão do inverno. Então, pra mim, o transporte público aqui, ele funciona muito bem de verdade e ele circula bem, assim, dentro da cidade de Montreal. Eu acho que poderia chegar em alguns pontos mais extremos, eu acho que deve ter esse planejamento mais pra frente, talvez. E com relação ao horário também, eu acho que, principalmente final de semana, poderia ficar um pouco mais tarde, mas com relação ao funcionamento, com relação a horários, ele funciona muito bem de verdade. Porque mesmo que o metrô, ele não alcance a esse extremo, sempre tem ônibus, e tem ônibus também à noite, sabe, de madrugada, que eles vão levando para todos os lugares de Montreal. Custo de vida, muita gente fala sobre o custo de vida, né, que o Quebec tem um custo de vida mais baixo que comparado a algumas outras províncias. É verdade, apesar de que eu sinto que aí dos últimos tempos para cá, os preços, por exemplo, de aluguel têm subido bastante, e a gente tá sentindo muito isso aqui, mas também o nosso salário mínimo aumentou.
Então, assim, o custo de vida, sim, vai ser mais baixo, de aluguel, de cerveja, por exemplo, que eu já pude comprovar isso quando eu fui na província de Ontário. Só que aqui a gente também tem a taxa mais alta, né? Tipo assim, a gente paga 15% de taxa aqui, sabe? Então, todo o valor que você paga, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, esses 15% não vai estar aí na etiqueta, sei lá, por exemplo, não vai estar no prato que você pedir no restaurante. Então, sempre você vai ter que adicionar 15%. Que eles vão dizer qual que é o valor lá na conta final para você adicionar. Tem esse porém aí, né, que a gente paga uma taxa alta aqui no Quebec, mas sim, o custo de vida, somando tudo, né, todas as coisas, é mais baixo que, por exemplo, províncias como Ontário, como British Columbia. Então, esses foram alguns dos pontos que eu achei interessante falar aqui sobre a cidade de Montreal. Minha opinião, para mim, são pontos mais positivos do que negativos. Eu amo morar aqui na cidade, eu amo o estilo de vida dessa cidade. E eu espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho sobre a cidade de Montreal. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu traga aí nos próximos vídeos, deixa seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e clicar aqui no sininho para não perder uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por terem assistido até o final e até o próximo vídeo!